Segura esse número. O mesmo iPhone que custa $1.199 nos Estados Unidos chega ao Brasil por um preço equivalente a quase o dobro. O Brasil é, oficialmente, o segundo país mais caro do mundo para comprar um iPhone. E a pergunta que quase ninguém faz é simples, mas incomoda. Para onde vai cada real que você paga nesse aparelho? Porque não é tudo para a Apple. Longe disso. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai pegar um único iPhone e seguir ele do momento em que ele é fabricado até o momento em que ele cai na sua mão. E em cada parada eu vou te mostrar quem tira um pedaço do seu dinheiro. E eu te garanto, no final, você vai olhar para a etiqueta de qualquer eletrônico de um jeito diferente. Então, vamos começar pelo começo da viagem desse aparelho. Quanto custa, de verdade, fabricar um iPhone? Pelas estimativas de mercado, o custo de produção de um iPhone de topo gira em torno de $485. Peças, tela, o chip, a montagem, tudo somado. E a Apple vende esse mesmo aparelho nos Estados Unidos por cerca de $1.199. Ou seja, mais da metade do que o americano paga já é margem e operação da Apple. Isso é o lucro do produto, o pedaço da Apple. E aqui vem o primeiro ponto que confunde todo mundo. Essa parte é praticamente igual no mundo inteiro. Um americano, um japonês e um brasileiro pagam mais ou menos o mesmo pedaço de Apple. O que muda, e muda de forma brutal, é tudo o que acontece com esse aparelho quando ele cruza a fronteira do Brasil. Porque quando o iPhone chega aqui, ele não entra sozinho. Ele entra carregando uma pilha de impostos que vai sendo empilhada em cima do preço, uma camada sobre a outra. E o problema não é um imposto só. É a soma deles, e principalmente a ordem em que eles são cobrados. Deixa eu te mostrar como essa conta montada, porque é aqui que a mágica acontece. A primeira camada é o imposto de importação. Se o aparelho vem de fora já montado, ele paga uma taxa só para ter o direito de entrar no país. E essa taxa acabou de subir, passou de 16% para 20%. Guarde essa informação, porque ela é recente e mexe direto no preço que você paga agora. Mas o imposto de importação é só a primeira parada. Em cima do valor que já entrou taxado, incidem outros tributos federais. E depois deles, ainda vem o ICMS, o imposto estadual, que em vários estados fica na casa dos 25% para eletrônicos. E é aqui que está a jogada que quase ninguém percebe. Esses impostos não são cobrados lado a lado, de forma justa. Eles são cobrados um em cima do outro. O imposto de dentro entra na base de cálculo do imposto de fora. Na prática, você paga imposto sobre imposto. Deixa eu fazer a conta na sua frente, com um número redondo, só para você sentir o efeito. Imagine que o aparelho custou R$1.000 lá fora. Chega aqui, leva a primeira taxa e vira 1.200. Só que a próxima taxa não incide sobre os 1.000 originais. Ela incide sobre os 1.200, o valor que o imposto anterior já inflou. E a seguinte incide sobre esse número ainda maior. Cada imposto é calculado por cima do preço que o imposto anterior empurrou para cima. É uma bola de neve descendo a montanha. E quando ela para de rolar, a carga tributária sobre um iPhone importado no Brasil chega perto de 60% do preço. Preste muita atenção no que isso quer dizer. Não é 60% a mais. É 60% do que você paga que, de uma forma ou de outra, vira imposto. Agora para um segundo e pensa no que isso significa. Daquele preço que aparece na etiqueta, uma fatia enorme nunca foi para a Apple, nunca pagou frete, nunca virou salário de ninguém na loja. Foi direto para o Estado. O iPhone virou, na prática, um dos produtos mais lucrativos que existem para o governo brasileiro. Cada aparelho vendido é uma pequena máquina de arrecadação andando no seu bolso. Mas o governo não é o único que tira o pedaço nessa viagem. Continua seguindo o aparelho comigo. Depois de pagar todos os impostos, esse iPhone ainda precisa chegar até a prateleira. E aí entram os outros convidados que ninguém lembra de contar. Tem o importador e o distribuidor, que compram em grande quantidade e revendem, e ficam com uma margem. Tem o custo de trazer, armazenar, segurar contra roubo. E tem o varejo, a loja em si, que também precisa lucrar para pagar aluguel, funcionário, luz e o próprio lucro dela. Cada uma dessas mãos, entre a fábrica e você, encosta no preço e leva um pedaço. Quando você soma o pedaço da Apple, mais a montanha de impostos, mais a margem de cada intermediário até a loja, você entende porque aquele mesmo aparelho de $485 de custo chega perto dos R$10.000 na vitrine. E tem uma camada tipicamente brasileira que engorda ainda mais essa conta e que a gente quase não percebe, o parcelamento.
A maioria das pessoas não compra um iPhone à vista. Compra em 10, 12 vezes. E aquele 12 vezes sem juros quase nunca é de graça de verdade. O custo do crédito, o risco de calote, o dinheiro que a loja deixa de ganhar esperando você pagar, tudo isso já vem, a maioria das vezes, embutido no preço à vista, que sobe para caber o parcelamento. Ou seja, mesmo quem paga parcelado está, muitas vezes, pagando um juro que não aparece com esse nome na etiqueta. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas por que o Brasil faz isso? Por que criar um sistema que encarece tanto a tecnologia? Isso não é acidente, nem é novidade. Vem de uma escolha antiga, lá dos anos 80 e 90. A ideia de que impostos altos sobre o importado iam empurrar as empresas a produzir aqui dentro, gerar emprego brasileiro e proteger a nossa indústria de tecnologia. É a mesma lógica que criou a Zona Franca de Manaus. A intenção era nobre no papel. O efeito colateral é o preço que você paga hoje. E aqui a história ganha uma reviravolta. Porque a Apple e outras fabricantes descobriram um caminho para fugir de uma parte dessa mordida: montar o aparelho aqui dentro. Quando um celular é produzido ou montado no Brasil, dentro das regras de incentivo, a carga tributária despenca. Sai daqueles quase 60% e cai para algo em torno de 37%. É uma diferença gigantesca. É por isso que você vê fabricante depois de fabricante anunciando fábrica no Brasil. Não é romance com o país, não é carinho pelo brasileiro. É matemática pura. Montar aqui é fugir do imposto de importado. Mas se montar aqui é tão mais barato, por que o iPhone ainda é tão caro? E aqui a conta fica interessante. Mesmo com o benefício de produzir dentro do país, o preço final continua alto por 3 motivos que se somam. O primeiro é que o resto da carga tributária, mesmo reduzida, ainda é uma das mais pesadas do mundo. O segundo é a margem. Um mercado com pouca concorrência de peso lá no topo, no segmento premium, permite manter o preço lá em cima, porque quem quer aquele aparelho específico não tem muitas alternativas. E o terceiro é o mais novo de todos, e talvez o que menos gente ligou ao próprio bolso: a corrida da inteligência artificial. Isso mesmo! A explosão da inteligência artificial disparou a demanda mundial por chips de memória, aquelas peças que também vão dentro do seu celular. Com os data centers do mundo inteiro comprando memória em quantidade absurda para treinar modelos de inteligência artificial, o preço desses componentes subiu forte. E quando o componente sobe lá na origem, ele sobe para todo mundo, inclusive para o aparelho que você compra na esquina. É uma disputa entre gigantes de tecnologia do outro lado do mundo, empurrando para cima o preço da etiqueta bem aqui na sua cidade. E se você está pensando, então quando o dólar cair, ou quando cortarem o imposto, o preço desce, eu preciso te contar uma verdade incômoda do mercado. Preço quase nunca desce na mesma velocidade em que sobe. Quando o custo aumenta, o repasse é rápido, quase imediato. Quando o custo cai, o preço costuma ficar parado lá em cima por muito mais tempo, porque a margem extra boa demais para a empresa abrir mão sem ser obrigada. Os economistas até têm um apelido para isso: o preço sobe de foguete e desce de pena. Então não espere sentado que a etiqueta encolha sozinha. E olha o paradoxo que fecha tudo isso. Quando o preço legal fica alto demais, uma parte das pessoas simplesmente sai do jogo. Vai para o aparelho trazido na mala de uma viagem a Miami ou ao Paraguai, para o mercado paralelo, para o produto sem nota. E aí acontece o mais irônico. O imposto que era para arrecadar acaba empurrando a venda para fora do sistema e o país arrecada menos do que arrecadaria com um imposto menor. Muita gente séria olha para essa conta e conclui que ela simplesmente não fecha. Tem até um efeito colateral curioso e que quase ninguém percebe. Como o iPhone é tão caro e tão desejado aqui, ele segura muito bem o valor de revenda. Um iPhone usado no Brasil vale, proporcionalmente, mais do que em quase qualquer outro lugar. A mesma distorção que te faz pagar caro na compra é a que faz o aparelho virar quase uma moeda quando você vai vender. É a economia da escassez trabalhando dos dois lados. Então, juntando tudo, o preço do iPhone no Brasil é uma pilha, camada sobre camada. Na base, o custo real de fabricar, que é igual no mundo todo. Em cima, a margem da Apple. Em cima dela, uma montanha de impostos cobrados um sobre o outro. Depois, a margem de cada mão que toca o produto até a loja. E, por último, a pressão nova dos componentes puxada pela inteligência artificial. Cada camada dessas é um pedaço do real que sai do seu bolso e vai parar em um lugar diferente. E aqui é onde é honesto parar e mostrar os dois lados, porque esse debate não é simples e não tem herói. De um lado, há quem defenda essa carga de impostos.
A ideia é proteger a indústria nacional, gerar empregos aqui dentro e arrecadar para serviços públicos que o país precisa. Sem esses impostos, argumentam, montadora nenhuma teria motivo para produzir no Brasil e o país viraria só um comprador de produto pronto lá de fora, sem gerar um emprego sequer. Do outro lado, os críticos dizem que a conta não fecha. O imposto é tão alto que empurra o consumidor para o mercado paralelo, deixa a tecnologia longe de quem menos tem e, no fim, o país arrecada menos do que poderia. Os dois lados têm um ponto de verdade. E o preço que você paga na etiqueta é, no fundo, o resultado dessa queda de braço, que ainda está muito longe de acabar. Então, da próxima vez que você olhar aquela etiqueta e sentir o aperto no peito, lembra da viagem que a gente fez hoje. Você não está pagando só por um telefone. Você está pagando por uma fábrica que não existe aqui, por uma escolha de política industrial de 40 anos atrás, por cada mão que toca o produto no caminho, por uma disputa global de chips que você nem vê e por um sistema de impostos empilhados que transforma cada compra numa arrecadação. O aparelho é o mesmo do mundo inteiro. O que muda é tudo que a gente pendura em cima dele. E se um preço tão simples esconde uma engenharia tão complexa, imagina o que está escondido no preço de tudo que você compra todo dia. A gente vai desmontar cada um deles, um de cada vez. Se inscreve e a gente se vê no próximo.